Proclamação: a troca divina. Jesus foi castigado para que nós possamos ser perdoados. Jesus foi ferido para que nós possamos ser curados. Jesus foi feito pecado com a nossa iniquidade para que nós possamos ser feitos justos e retos com a sua justiça e retidão. Jesus morreu a nossa morte para que possamos receber a sua vida. Jesus foi feito maldição para que nós possamos entrar em bênção. Jesus suportou a nossa pobreza para que nós possamos partilhar a sua abundância. Jesus carregou a nossa vergonha para que nós possamos partilhar a sua glória. Jesus sofreu a nossa rejeição para que nós possamos ter a sua aceitação com o Pai. Jesus foi separado pela morte para que nós possamos ser unidos a Deus eternamente. Oh, glória! Aleluia! O nosso velho homem foi morto nele para que o novo homem pudesse ganhar vida em nós. Louvado seja o meu Senhor por todos os séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Audiolivro Remédio de Deus para a Rejeição, de Derek Prince. Parte 3. Traição e vergonha. Já discutimos algumas das causas primárias da rejeição na primeira infância. À medida que crescemos, expomos-nos à possibilidade de mais rejeição quando estão a ser formados laços de relacionamentos mais íntimos. Se somos rejeitados num destes relacionamentos, especialmente pelo cônjuge, a dor é agravada porque envolve a confiança que foi quebrada e assim se torna traição. Tal como a maioria de outros ministros, inúmeras vezes tenho aconselhado esposas que sentem ter perdido tudo. Elas confiavam nos seus maridos e entregaram-se sem reservas. Então seus maridos deixaram-nas, elas sentiram-se traídas. Também tenho falado com maridos que foram traídos pelas suas esposas. Tenho também visto muitas outras formas de traição. Já alguma vez foi traído? Como é que reagiu? Quando alguém o trai, talvez diga: nunca mais me vou abrir com ninguém. Nunca mais alguém terá oportunidade de me magoar assim. Isso é uma reação natural, mas também muito perigosa. Vai expô-lo a um segundo problema: estar na defensiva, que é a reação de alguém que foi magoado demasiadas vezes. A defensiva diz: está bem, vou continuar a minha vida, mas nunca mais vou deixar alguém aproximar-se o suficiente para me magoar assim outra vez. Vou manter sempre uma parede entre mim e a outra pessoa. Sabe quem é que vai sofrer? Você. A sua personalidade definha, tornando-se incompleta. Vai crescer como crescem as árvores quando seu tronco principal é cortado de uma forma distorcida. Em Isaías, encontramos um quadro vívido de como é a traição. O Senhor estava a confortar o seu povo Israel através de Isaías. Deus descreveu-lhes um quadro da sua condição tal como ele via. Comparou-os a uma esposa que fora rejeitada pelo seu marido. Esta mesma situação é devastadora e demasiado familiar para milhões de mulheres nos dias de hoje. Mas o Senhor ainda fala com essas mesmas palavras confortantes. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás humilhada. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada, diz o teu Deus. Isaías 54, 4, 6. A ilustração atinge o seu auge no último versículo com a imagem de uma mulher desamparada e triste de espírito, como a mulher da mocidade que fora desprezada. Muitas de vós poderão saber o que é sentir isto. Por vezes, passa-se o contrário, por vezes a esposa rejeita o seu marido. Embora vejamos os homens como sendo, de alguma forma, mais fortes que as mulheres, sei pelo menos muitos casos com que lidei que um homem que se sente rejeitado pela sua esposa
pode sofrer uma agonia profunda. Ele pode sentir que falhou como homem. De alguma forma, talvez seja mais difícil para o homem experimentar esse tipo de dor porque se sente envergonhado por isso. A nossa sociedade espera que os homens não sejam atingidos pela dor emocional. Este quadro vívido em Isaías realça duas coisas que estão comumente associadas à traição no casamento. Através de Isaías, o Senhor diz: não serás envergonhada, não serás humilhada. Ter se entregue a outra pessoa sem reservas, ter derramado seu amor sobre o outro, ter se disponibilizado para ele e depois descobrir que ele a rejeitou, a soma de tudo isto pode trazer vergonha e humilhação. Você está a sofrer de vergonha se de alguma forma sente que não está em condições de estar com outras pessoas, ou se não consegue olhar ninguém nos olhos. As pessoas que sofrem de vergonha irão muitas vezes desviar o olhar quando alguém se aproxima delas. Vergonha debilita-nos e impede-nos de funcionarmos como seres humanos saudáveis. Para além da traição que surge pelo divórcio, há duas outras formas comuns pelas quais a vergonha afeta o espírito de uma pessoa, através da humilhação pública e do abuso infantil. A humilhação pública acontece muitas vezes numa sala de aula. Por exemplo, a minha esposa e eu conhecíamos um jovem e simpático rapaz judeu, vamos chamar-lhe Max, que tinha aceito o Messias, mas ainda tinha alguns problemas. Ao falarmos com ele certa ocasião, detectei uma certa vergonha nele. Quando lhe perguntamos acerca disso, lembrou-se logo da sua passagem pelo liceu. No fim do ano escolar, o diretor anunciara em frente de todos os outros que o Max tinha sido o único que reprovara e teria que repetir as aulas no próximo ano. A partir dessa altura, o Max nunca chegou a ser a pessoa que deveria ter sido. Ele tentou ocultar o que sentia. Tornou-se muito ativo e agressivo para tentar mostrar que era o melhor. No entanto, se tivermos que estar sempre a lutar para provar que somos tão bons como os outros, algo está errado. O Max precisava de reconhecer que a vergonha operava na sua vida. Outra forma pela qual a traição e vergonha surgem é através do abuso físico ou sexual na infância. Ambos são extremamente comuns na nossa sociedade. Uma criança pode não se sentir à vontade para falar a alguém sobre isso. Muitas vezes, o responsável pelo abuso é um dos pais, avós ou outro parente. A criança abusada nunca sabe se pode ou não voltar a confiar nesse parente. Consequentemente, a pessoa debate-se continuamente com uma mistura de sentimentos. Por um lado, falta de confiança, por outro, a obrigação de mostrar respeito. Como é que uma criança pode honrar um pai que abusou dela? Uma pessoa pode continuar pela vida fora sem nunca resolver essa tensão. Permanece um segredo vergonhoso. No entanto, pode sempre abrir-se com o Senhor e dizer-lhe todos os seus segredos escondidos. Nunca vai chocá-lo ou embaraçá-lo, e ele nunca o vai rejeitar. Pode dizer-lhe a pior coisa que alguma vez lhe aconteceu, e ele vai responder: eu sempre o soube, e ainda assim amo-te. Embora Deus nos ofereça plena aceitação, a nossa percepção do seu amor é muitas vezes bloqueada pelas muitas consequências da rejeição, traição e vergonha, que irei descrever no próximo capítulo. Parte 4. As consequências da rejeição. Creio que um dos principais efeitos da rejeição é a incapacidade de receber ou comunicar amor. Um dos principais efeitos da rejeição é a incapacidade de receber ou comunicar amor. Uma pessoa que nunca experimentou ser amada não pode transmitir amor. As Escrituras expressam esta verdade da seguinte forma: nós o amamos a Ele, Deus, porque Ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. É o amor de Deus que estimula o nosso amor por Ele como resposta. O amor permanece adormecido até ser estimulado por outra pessoa. Sem essa interação, o amor nunca desperta. Por esse motivo, se uma pessoa não conhece o amor de Deus ou dos seus pais, uma incapacidade de amar pode ser passada de geração em geração. Por exemplo, uma menina nasce no seio de uma família onde nunca experimenta amor. Ela tem uma raiz de rejeição, por isso não pode comunicar amor. Ela cresce, casa, torna-se mãe
e tem uma filha. Como não consegue comunicar amor à sua filha, esta tem o mesmo problema. Desta forma, este problema terrível é perpetuado de geração em geração. Ao ministrar tais pessoas, muitas vezes tenho dito, alguma vez isto tem que parar, porque não deixar que aconteça agora para que não continue a transmitir rejeição à próxima geração. A rejeição é aquilo que quer deixar para os seus filhos? Deus falou através de Ezequiel que as crianças não deveriam ser obrigadas a sofrer pelo mal feito pelos seus antecessores. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que pensais vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram? Vivo eu, diz o Senhor Deus, que nunca mais direis esta parábola em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Andando nos meus estatutos e guardando os meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Ezequiel 18, 1, 4, 9. Por isso, mesmo que os seus pais nunca lhe tenham mostrado amor, Deus não quer que você ou seus filhos sofram devido aos erros deles. Ao aceitar a provisão de Deus, pode arrancar de uma vez por todas essa herança maligna. Além da incapacidade de mostrar amor, existem outros efeitos secundários da rejeição. Eu diria que a rejeição produz 3 tipos de pessoas: a pessoa que cede, a que aguenta e a que luta contra isso. Primeiro, vamos analisar a pessoa que cede. Esse tipo de pessoa pensa: não consigo aguentar isto, é demasiado para mim, não há nada a fazer. Pela experiência que tenho adquirido ao trabalhar com esse tipo de pessoas, aprendi que a rejeição abre um caminho descendente para uma série de emoções ou atitudes negativas que se processa da seguinte forma: rejeição, solidão, autopiedade, miséria, depressão, desespero ou falta de esperança, morte ou suicídio. O resultado final é trágico. Muitos param a tempo, mas este é, no entanto, o resultado lógico do processo que é desencadeado pela rejeição. Tomar a forma de morte ou de suicídio vai apenas depender da constituição emocional de cada pessoa. Alguém cujas reações são essencialmente passivas irá eventualmente sucumbir à morte. A rejeição é, de fato, um fator que contribui para muitas mortes que são atribuídas a meras causas naturais. A pessoa que segue o caminho que leva à morte tem dentro de si um desejo de morrer. Já alguma vez disse algo semelhante a isto: mais valia morrer? Ou para que vale viver? Esta é uma forma muito perigosa de se falar. É um convite ao espírito de morte. Por outro lado, uma pessoa com uma atitude mais agressiva irá optar pelo suicídio como uma solução radical. Tais pessoas podem também perguntar a si mesmas: para que vale viver? No entanto, acrescentarão: posso muito bem acabar com tudo. Muitas vezes, a pessoa mais agressiva vê o suicídio como uma forma de magoar aqueles que lhe causaram dor. O padrão de pensamento assemelha-se a: vou me vingar deles. Agora vão sofrer como eu sofri. As estatísticas mais recentes sobre suicídios entre os jovens na América são assustadoras. Mais de 5.000 jovens com idades compreendidas entre os 5 e 24 anos cometeram suicídio em 1990, segundo as estatísticas do Centro Nacional de Saúde. Na maioria dos casos, a raiz não diagnosticada e causadora destes suicídios foi a rejeição. Provavelmente não conseguiam expressar por palavras, mas no seu íntimo, estes jovens sentiam-se indesejados e sem importância. Está a começar a perceber-se que tem alguns dos sintomas que eu descrevi? Se acha que está a perder o controle sobre as suas reações, é possível que não esteja somente a lutar contra as suas atitudes negativas. Pode existir uma força demoníaca em operação explorando essas atitudes. Não ignore esta possibilidade. Reconhecer o seu problema pode ser um grande passo para o ultrapassar.
No próximo capítulo, irei mostrar-lhe como orar contra esse tipo de influência maligna. O segundo padrão de personalidade produzida pela rejeição é o tipo de pessoa que se recusa a ceder e cria algum tipo de defesa, isto é, na realidade, uma fachada, algo que encobre a luta e a agonia interiores. Alguém que está a construir uma defesa para si próprio normalmente desenvolve um tipo de felicidade superficial. A pessoa parece sair-se bem e é provavelmente faladora, mas a voz soa a oco, com um som metálico. Uma mulher com esse tipo de fachada normalmente exagera na maquilagem. Os seus gestos são exagerados. A sua voz é um pouco elevada demais. Ela procura desesperadamente parecer feliz, como se não estivesse magoada, como se nada lá dentro estivesse mal, como se a sua vida fosse perfeita. O que, na realidade, ela está a pensar é: fui tão magoada que nunca mais vou dar a ninguém a oportunidade de me magoar assim. Não vou deixar que ninguém se aproxime o suficiente para me magoar. Esse tipo de reação é normalmente a resposta à traição, tal como mencionei anteriormente. Existem muitos milhares de pessoas assim na sociedade americana de hoje. O terceiro tipo de pessoa torna-se um lutador, aquele que luta contra tudo. A ordem pela qual as suas reações à rejeição se desenvolvem é normalmente a seguinte: primeiro, ressentimento, depois, ódio e finalmente rebelião. Rebelião e feitiçaria são gêmeas, de acordo com as escrituras, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. 1 Samuel 15:23. O pecado da feitiçaria significa participar no oculto, ou seja, a procura de falsas experiências espirituais. O oculto engloba coisas como mesas de Ouija, horóscopos, leitura da sina, sessões espíritas, drogas, toda essa área. Este pecado é, de fato, a expressão da rebelião. É afastarmos-nos do verdadeiro Deus e virarmos-nos para um falso. É o quebrar do primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Êxodo 23. Basicamente, a geração de jovens que cresceram nos anos 60 seguiu o caminho do ressentimento, ódio, rebelião e muitas vezes do oculto. Tal como mencionei anteriormente, não foi por lhes terem sido negadas as coisas materiais. Antes, foi porque não se sentiram amados, que era aquilo que mais queriam. A seguir, vamos descobrir o que Jesus fez para sarar as feridas da rejeição. O remédio de Deus para a rejeição, de Derek Prince. Parte 5. A derradeira rejeição. Tudo o que Deus providencia no Evangelho é baseado em fatos. Isto pode resumir-se progressivamente em 3 palavras: fatos, fé e sentimentos. Tudo o que Deus providencia no Evangelho é baseado em fatos. O Evangelho é baseado em 3 simples fatos. Cristo morreu pelos nossos pecados, de acordo com as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. 1 Coríntios 15, 3-4. Mostra-nos que estes fatos são a base de todo o Evangelho. Estes são os fatos. A fé apropria-se destes fatos. A fé começa com os fatos. Ela aceita, crê e age com base neles. Depois, após os fatos e a fé, vêm os sentimentos. Na sua vida, fará uma grande diferença se a sua fé for baseada em fatos ou em sentimentos. Se estiver baseada em sentimentos, você vai ser uma pessoa muito instável e inconsistente. Os seus sentimentos podem mudar à medida que as circunstâncias mudam, mas os fatos nunca mudam. Como cristãos, se queremos fazer progressos, temos que aprender a crer nos fatos, mesmo quando os nossos sentimentos nos levam a duvidar deles. Para receber a provisão de Deus para a rejeição, existem 2 fatores básicos que é necessário entender. Primeiro de tudo, Deus não criou uma grande diversidade de provisões para cada uma das várias necessidades da humanidade. Em vez disso, Ele providenciou algo que inclui tudo o que cobre cada uma das necessidades de todas as pessoas: a morte sacrificial de Jesus na cruz. Segundo, o que teve lugar na cruz foi uma troca que o próprio Deus tinha planejado.
todas as consequências terríveis dos nossos pecados vieram sobre Jesus, para que, em troca, todos os benefícios da obediência sem pecado de Jesus ficassem à nossa disposição. Todas as consequências terríveis dos nossos pecados vieram sobre Jesus, para que, em troca, todos os benefícios da obediência sem pecado de Jesus ficassem à nossa disposição. Pela nossa parte, não fizemos nada para merecermos isto, e não temos qualquer mérito ou direito ao qual possamos apelar. Foi algo que procedeu unicamente do imprescrutável amor de Deus. Por isso, é fútil aproximarmos-nos de Deus com base em algum mérito ou virtude que imaginemos possuir. Nada do que possamos oferecer de nós próprios pode ser comparado com o mérito do sacrifício que Jesus ofereceu em nosso favor. Em contraste com o puro e santo Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados, todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Isaías 64:6. Esta revelação maravilhosa foi resumida numa simples estrofe. Quão soberano, maravilhoso e perdoador é o amor de Deus por mim, pecador. À medida que lê os versículos seguintes, irá descobrir vários aspectos da troca que teve lugar na cruz. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Gálatas 3:13-14. Aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de nós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. 2 Coríntios 8:9. Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Hebreus 2:9. Consegue ver a troca? Cristo tomou a nossa maldição para que pudéssemos receber a sua bênção. Ele levou o nosso pecado para que pudéssemos ter a sua justiça. Ele tomou a nossa pobreza para que pudéssemos ter a sua abastança. Ele tomou a nossa morte para que pudéssemos receber a sua vida. Não é maravilhoso? Esta troca também tem implicações para nós no que diz respeito à vergonha e rejeição. O escritor de Hebreus disse: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Hebreus 12:2. Jesus estava perfeitamente consciente da afronta e humilhação pública que iria experimentar na cruz. De fato, um dos principais objetivos da crucificação era humilhar a pessoa. Esta era dependurada nua na cruz, enquanto espectadores passavam e faziam comentários depreciativos, por vezes fazendo mesmo coisas obscenas, as quais não descreverei aqui. Numa visão profética, Isaías vislumbrou os sofrimentos de Jesus séculos antes destes acontecerem. As minhas costas ofereci aos que me feriam, e a minha face aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi a minha face dos que me afrontavam e me cuspiam. Isaías 50:6. Jesus suportou voluntariamente na cruz toda a afronta por nossa causa. O que é que Deus nos oferece em vez disso? Mais uma vez, voltamos a Isaías. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Isaías 61:7. Assim, em vez de vergonha, embaraço e humilhação, Deus oferece-nos honra e alegria. Em Hebreus 2:10, lemos que através do sofrimento e morte de Jesus, Deus tinha o propósito de trazer muitos filhos à glória. Alegria, honra, glória, tudo nos é oferecido em lugar de vergonha e humilhação. Agora chegamos à mais profunda das feridas: rejeição. Jesus suportou uma dupla rejeição, primeiro pelos homens e depois pelo próprio Deus. Isaías retratou claramente a rejeição que Jesus sofreu da parte dos seus conterrâneos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens.
homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Isaías 53:3. Mas ainda estavam para acontecer coisas piores ao nosso Salvador. Os últimos momentos de Jesus na cruz são descritos em Mateus. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactane, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns daqueles que estavam presentes, ouvindo isto, disseram: Ele chama por Elias. No mesmo instante, um deles correu, tomou uma esponja, ensopou-a em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe de beber. Mas os outros disseram: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. De novo, dando Jesus um alto brado, expirou. O véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Mateus 27, 45, 51. Pela primeira vez na história do universo, o Filho de Deus orou, mas o Pai não lhe respondeu. Deus desviou seus olhos do seu Filho. Deus tapou seus ouvidos perante o seu clamor. Por quê? Porque naquela altura foi identificado com o nosso pecado. A atitude de Deus, o Pai, para com Jesus tinha que ser a atitude da santidade de Deus para com o nosso pecado. Recusa de qualquer comunhão e absoluta rejeição. Jesus não suportou isso para o seu próprio bem, mas antes para fazer da sua alma uma oferta pelo nosso pecado. Para mim tem muito significado o fato de Jesus ter falado em aramaico naquele momento agonizante na cruz. Tenho presenciado esse tipo de comportamento ao visitar pessoas no hospital. Quando as pessoas estão debaixo de grande pressão, desesperadamente doentes, possivelmente às portas da morte, muitas vezes usam a língua que primeiramente aprenderam na sua infância. Tenho observado isto muitas vezes, mas lembro-me muito claramente como foi com a minha primeira esposa, Lídia. No seu último fôlego, sussurrou: "Tak for blodet", que significa "obrigado pelo sangue", em dinamarquês, a sua língua materna. Esta passagem dá-nos uma imagem muito clara da humanidade de Jesus. Ao sofrer intensa dor e agonia, a sua mente relembrou a língua que ele falara na sua terra natal. Ele clamou em aramaico. Pense nessa terrível escuridão. Pense na solidão, o sentimento de ser completamente abandonado. Primeiro pelos homens, depois por Deus. Você e eu talvez tenhamos experimentado alguma medida de rejeição, mas nunca desta forma. Jesus bebeu o cálice da rejeição em toda a sua amargura. Ele deveria ter permanecido vivo durante mais algumas horas na cruz, mas morreu com o coração quebrado. O que é que partiu seu coração? A rejeição máxima de Deus. Veja então a consequência, tão dramática, tão imediata. O véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Mateus 27, 51. O que é que isso significa? Simplesmente que a barreira entre Deus e o homem tinha sido removida. O caminho estava aberto para que o homem se chegasse a Deus sem vergonha, sem culpa, sem medo. Jesus tomou a nossa rejeição para que pudéssemos experimentar a sua aceitação. Esse é o significado da cortina rasgada. A rejeição por parte do seu pai foi mais do que o que Jesus podia suportar. Mas, graças a Deus, para nós significa acesso direto a Deus. Veja agora como Deus planejou tudo e completou a nossa aceitação. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e sem defeito perante ele, e em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por Jesus Cristo para si mesmo, conforme o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Efésios 1, 3-6. Qual era o propósito eterno de Deus, mesmo antes da criação? Que fôssemos seus filhos e filhas. Isso só poderia ser alcançado através da morte redentora de Jesus na cruz.
Quando Jesus suportou os nossos pecados e sofreu a nossa rejeição, ele abriu o caminho para a nossa aceitação. Apenas naquele momento, Jesus perdeu seu estatuto de filho de Deus, para que pudéssemos ganhar a posição de filhos e filhas de Deus. Esta passagem ilustra isso perfeitamente, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado. Versículo 6. Este é o remédio para a rejeição, o entendimento de que Jesus suportou a sua rejeição para que pudesse ter a sua aceitação. Pense na profundidade desta revelação. Somos o objeto do amor cuidadoso e atenção particular de Deus. Somos o número 1 na sua lista de coisas a cuidar em todo o universo. Glória a Deus! Somos o objeto do amor cuidadoso e atenção particular de Deus. Somos o número 1 na sua lista de coisas a cuidar em todo o universo. Aleluia! Ele não nos encosta a um canto e diz: espera aí, estou ocupado, agora não tenho tempo para ti. E nunca nenhum anjo diz: não faças barulho, o paizinho está a dormir. Deus diz: entra, és bem-vindo, estou interessado em ti, eu amo-te e quero estar contigo. Estou há muito tempo à tua espera. Na parábola do filho pródigo, em Lucas 15, 11 a 32, o coração de Deus por nós é representado pelo pai, que ansiava tanto pela volta do seu filho, que estava lá fora à espreita. Ninguém teve que lhe ir dizer: o teu filho regressou a casa. O primeiro a saber foi o pai. A atitude de Deus para conosco em Jesus é como a daquele pai. Não somos rejeitados. Não somos cidadãos secundários. Não somos escravos. Aleluia, glória a Deus! Quando o filho pródigo regressou, ele estava disposto a ser um servo. Ele queria dizer: pai, faze-me como a um dos teus jornaleiros. Lucas 15, 18, 19. Mas ao confessar os seus pecados, o seu pai interrompeu e nunca o deixou dizer: faze-me como um dos teus jornaleiros. Ao contrário, o pai disse: tragam a melhor roupa, calcem-no, ponham-lhe um anel no dedo, matem o melhor bezerro. Vamos ter uma festa, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Versículo 22, 23, 24. Toda a casa se moveu para acolher o filho pródigo no seu regresso. Passa-se o mesmo no céu. Jesus disse: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15, 7. É assim que Deus nos recebe em Cristo. Aqui estão então os dois fatores que deve ter em conta. Primeiro que tudo, Cristo levou a nossa rejeição na cruz, junto com toda a vergonha e traição, agonia e dor. De fato, ele morreu porque o seu coração foi quebrado. Segundo, somos aceites por causa da sua rejeição. Somos aceites no amado. Foi uma troca. Jesus suportou o mal para que pudéssemos receber todo o bem. Ele suportou as nossas tristezas para que pudéssemos ter a sua alegria. Às vezes, tudo o que é preciso é tomarmos posse destes dois fatos. Alguns anos atrás, numa grande reunião campal, quando ia a caminho do sítio onde ia pregar, literalmente esbarrei com uma senhora que estava a andar rapidamente na direção contrária. Quase sem fôlego, ela disse: ó, irmão Prince, eu estava a orar que, se Deus quisesse que eu falasse consigo, nos iríamos encontrar-nos. Bem, disse eu, encontramo-nos. Qual é o problema? Eu posso apenas dispensar 2 minutos porque vou pregar agora. Ela começou a falar, mas cerca de meio minuto depois interrompia. Espere, eu sei qual é o seu problema. Não preciso de ouvir mais nada. Disse eu, o seu problema é rejeição. Tenho a resposta. Ouça que quero que repita comigo esta oração. Não lhe disse antecipadamente aquilo que iria orar. Simplesmente orei de improviso. E ela seguiu-me, frase a frase. Deus Pai, agradeço-te porque me amas, porque deste o teu único filho, Jesus, para morrer a meu favor, porque ele suportou o meu pecado, ele levou a minha rejeição, ele pagou a minha dívida, porque eu venho a ti através dele, eu não sou rejeitada, eu não sou indesejada, eu não sou excluída. Tu amas-me
verdadeiramente. Sou realmente tua filha. Tu és verdadeiramente o meu pai. Pertenço à tua família. Pertenço à melhor família do universo. O céu é a minha casa. Eu realmente pertenço. Obrigada, Deus. Obrigada. Depois de termos terminado, eu disse: Amém. Adeus. Tenho que ir-me embora, e fui. Cerca de um mês mais tarde, recebi uma carta dessa senhora. Após ter descrito o encontro, ela disse: Quero lhe dizer que aqueles 2 minutos que passou comigo e a oração que eu fiz mudaram completamente a minha vida. Tenho sido uma pessoa diferente desde então. Ao ler a sua carta, entendi o que lhe tinha acontecido no momento da oração. Ela tinha passado da rejeição para a aceitação. A família de Deus é a melhor. Não há família que se compare com a família de Deus. Mesmo que a sua verdadeira família não tenha cuidado de si, o seu pai o tenha rejeitado, a sua mãe nunca tenha tido tempo para si, ou seu marido nunca lhe mostre amor, tenha sempre em mente que Deus se interessa por si. Você aceite. É grandemente favorecido. Você é objeto do seu especial carinho e afeição. Tudo o que ele faz no universo gira à sua volta. Paulo disse aos coríntios, que não eram propriamente cristãos de primeira classe: tudo isto é por amor de vós. 2 Coríntios 4,15. Tudo o que Deus faz, faz por nós. Quando entender isso, não se irá sentir convencido ou vaidoso. Pelo contrário, isto fará sentir-se humilde. Não há lugar para vaidade quando vemos a graça de Deus. Não há lugar para vaidade quando vemos a graça de Deus. É muito significativo que antes da sua crucificação, a última oração de Jesus com seus discípulos tenha sido por aqueles que o seguiam na altura, assim como por aqueles que o seguiriam posteriormente. Vê João 17:20. Essa oração dizia respeito ao nosso relacionamento com Deus como nosso Pai e terminava assim: Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome. João 17:25-26. Como é que Jesus nos fez conhecer Deus? Como Pai. Os judeus tinham conhecido Deus como Yahvé durante 14 séculos, mas a única pessoa que podia apresentá-lo como Pai era o seu Filho. Nesta oração pelos seus discípulos, por 6 vezes, Jesus dirigiu-se a Deus como Pai. Versículos 1, 5, 11, 21, 24 e 25. Quando Jesus orou, e eu lo farei conhecer mais, versículo 26, ele estava a dizer que iria continuar a revelar Deus como Pai. Então chegamos ao propósito desta revelação, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. João 17:26. Eu entendo que isso significa que porque Jesus está em nós, Deus tem exatamente o mesmo amor por nós como tem por Jesus. Nós somos tão queridos para Deus como o próprio Jesus. No entanto, existe um outro aspecto. Porque Jesus está em nós, podemos amar Deus da mesma forma que Jesus o amou. Porque Jesus está em nós, podemos amar Deus da mesma forma que Jesus o amou. Isto representa o propósito máximo do ministério de Jesus na Terra: trazer-nos ao mesmo relacionamento de amor que existe entre o Pai e o Filho. Isto tem 2 aspectos. O Pai não somente tem o mesmo amor por nós, como tem por Jesus, mas também podemos ser recíprocos nesse amor e amar o Pai como Jesus ama. O apóstolo amado disse-nos: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. 1 João 4,18. À medida que desenvolvemos este relacionamento de amor com Deus, não é deixado lugar para culpa, insegurança ou rejeição. Talvez tenha memórias desagradáveis do seu pai natural. Deus pretendia que cada pai demonstrasse aquilo que ele próprio é, mas muitos pais falaram. No entanto, ainda tem um Pai Celestial que o ama, que o entende, que pensa o melhor acerca de si e que tem os melhores planos para si. Ele nunca o abandonará, nunca o interpretará mal, nunca tomará outro partido, nem nunca o rejeitará. Para alguns, a simples declaração da aceitação de Jesus e da paternidade de Deus resolve o problema da rejeição.
mas para outros, isso pode não ser o suficiente para resolver a questão. Se sente que a sua situação ainda não está resolvida, pode precisar de mais ajuda. Siga-me no próximo capítulo, onde eu explico alguns passos práticos que pode dar para tornar a provisão de Deus eficaz na sua vida. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.